e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, nós nos deparamos com essa presença de Jesus. São João vai deixar bem claro lá no primeiro capítulo do seu Evangelho. O Verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós. Ele veio habitar no meio de nós para nos dar, para nos conceder a salvação. E nós vemos aqui Jesus mostrando que realmente Ele é Deus. As pessoas eram curadas, as pessoas, os demônios eram expulsos, da vida das pessoas. Jesus se tornou presente. Eu queria que você observasse hoje a primeira leitura, que é do livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, do versículo 1 até o 7, depois do versículo 9 até o 13º. E o que está acontecendo aqui no livro dos Reis? A construção do templo. Davi, ele teve uma grande preocupação. Ele dizia assim que ele habitava num grande castelo, num palácio. E ele olhava para o tabernáculo e via ali a Arca da Aliança que estava ali numa cabaninha. Ele disse, não pode ser uma coisa dessa. Eu morando num palácio e Deus numa casinha dessa. E aí Davi teve a ideia de construir o templo aonde Deus pudesse ser adorado de forma digna, aonde os sacrifícios fossem oferecidos ao Senhor de forma digna. Só que Deus falou por meio de Natã que Davi não iria construir aquele templo porque ele tinha matado muitas pessoas. E quem iria construir o templo seria o seu filho Salomão. Então aqui nós estamos diante dessa construção. O templo foi construído e agora a Arca da Aliança, que para os judeus simbolizava a presença de Deus, estava sendo conduzida. Aqui no versículo 6 vai dizer assim: e os sacerdotes conduziram a Arca da Aliança do Senhor ao seu lugar, no santuário, no templo, ao Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e seus varais por cima. Dentro da arca, notem que aqui há uma descrição do que seria essa Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança só havia as 2 tábuas de pedra que Moisés ali tinha deposto no Monte Horebe. Quando o Senhor concluiu a aliança com os filhos de Israel, logo que saíram da terra do Egito. Ora, quando os sacerdotes deixaram o santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor de modo que os sacerdotes não puderam continuar as funções, porque a glória do Senhor tinha enchido o templo do Senhor.
Notem uma coisa, meus irmãos. A Arca da Aliança não era Deus. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Tanto que na Arca da Aliança tinha ali os 2 querubins que estendiam as suas asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e seus varais por cima. Tinha um querubim. Interessante, né, que os evangélicos falam tanto de idolatria e tudo mais. E ali na arca tinha os querubins que simbolizavam a adoração a Deus. Era a presença de Deus, era o símbolo, era uma forma de dizer Deus está presente. E ali tinha também, não podemos esquecer, as 2 tábuas de pedra que Moisés ali tinha deposto no Monte Horebe. Aquelas tábuas das leis estavam ali. Vejam, meus irmãos, quando os sacerdotes conduzem aquela arca, a presença de Deus se manifesta através daquela nuvem. Foi invadido por uma nuvem, mostrando a glória de Deus ali naquele local, ao ponto que aqui diz que os sacerdotes, eles não deu nem para eles continuar as funções. Jesus falou que ele iria ficar presente no meio de nós até os últimos tempos, até o dia do retorno. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus falou isso, está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, antes dele voltar para a casa do Pai, antes da ascensão de Jesus para o céu. Ele iria ficar presente. Mas como é que ele se torna presente no meio de nós? Eu digo presente, da mesma forma como no Evangelho mostra que Jesus estava ali com seus discípulos atravessando o mar da Galileia e uma multidão estava indo ao encontro dele. Ele disse que ele iria ficar todos os dias presente no meio de nós. Eu queria que vocês parassem para pensar nisso. Como? Você tem visto Jesus por aí? Ele disse que iria se tornar presente no meio de nós e não iria nos deixar até o seu segundo, a sua volta. Aonde? Na noite em que foi entregue. Os evangelistas falam isso. E também lá no capítulo 11 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, vai dizer que naquela noite, Jesus estando com seus apóstolos, ele pegou o pão e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Depois ele pegou o cálice que estava dentro, contido o vinho, e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Naquela noite da quinta-feira, antes de ele morrer, Jesus estava instituindo a sua presença no meio de nós, através da Eucaristia. Ali ele instituiu o sacramento do sacerdócio, porque o sacerdócio é a pessoa de Cristo que oferece ao Pai Ele mesmo e que se torna presente no meio de nós. Jesus, ele se torna presente na Eucaristia. Em todos os sacrários. Os sacrários é aquela caixa, dourada que fica nas igrejas e tem aquela luz acesa, aquela luz vermelha
que simboliza a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali, depois que o sacerdote consagra o pão, consagra o vinho, o que resta é colocado ali no sacrário, naquele lugar sagrado, aonde Jesus está presente. E olha bem, eu falei que na Arca da Aliança era um símbolo da presença de Jesus, de Deus. Aí a nuvem vinha e mostrava a manifestação da glória de Deus. Mas na Eucaristia, meus irmãos, é Jesus presente no seu corpo, na sua divindade, na sua alma, no seu sangue. Ele está presente ali, em corpo, alma e divindade. Não é uma simbologia, meus irmãos, como os protestantes, infelizmente, dizem. Não, ali é uma simbologia. Não é simbologia, é presença. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. E assim como aquele povo, ele foi para o templo com Salomão e os levitas levando a Arca da Aliança. Agora nós somos convidados também a ir nas igrejas católicas, porque só na Igreja Católica Jesus está presente na Eucaristia. Eu vou repetir mais uma vez: só na Igreja Católica é que Jesus está presente na Eucaristia. Ele se faz naquele pão, naquele vinho, que já não é mais pão, é corpo do Senhor, e aquele vinho que já não é mais vinho, é sangue do Senhor. Ele se torna presente, e o convite dele é ele, desse que ele nos faz está lá no capítulo 11 do Evangelho de São Mateus: vinde a mim, vós que estáis aflitos, vinde a mim. Vós que carregais os fardos, eu vos aliviarei, vinde a mim. Jesus está fazendo esse convite hoje para que você possa ir da Igreja Católica no templo e ali se prostrar diante de Jesus Eucarístico, diante da glória de Deus que se manifesta no meio de nós. Vinde e adoremos. Vinde ao Senhor. E ali você vai expressar, vai colocar diante de Deus tudo aquilo que você vive, porque Jesus está presente na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.